Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai fazer hoje? Eu quero compartilhar com você um texto que está escrito em Hebreus, no capítulo de número 3, os versos de número 12 ao 15, que diz o seguinte: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra Ele. Eu quero começar dizendo para você, o hoje é literalmente para hoje, né? E aí eu quero conversar com você sobre algumas questões e te perguntar o que é que tem nos afastado de Deus, né? O que é que tem feito com que a gente nos distancie da vivência com Deus, né? E eu posso linkar algumas coisas mediante esse texto que ele fala, olha, uma das coisas que faz com que a gente nos distancie de Deus é um coração duro, né? O que é um coração duro? É um coração onde é difícil penetrar a mensagem, é difícil de entrar a palavra do Senhor, né? Eu tenho aqui até um exemplo de uma pedra, né? É um pedaço de uma construção, mas é uma pedra. E o que ela é? Ela é dura, ela é rígida, né? Ela é firme, né? Então é difícil fazer qualquer coisa com ela, né? Porque ela é dura, ela não tem mais molejo, ela não tem mais formas, né? de se aproveitá-la, né? Ela é concreto, né? Ficou uma pedra. Então a palavra do Senhor diz que uma das coisas que faz com que a gente distancie dele é tendo um coração duro, um coração onde é difícil penetrar a palavra. Eu estou dizendo, é difícil penetrar a palavra, mas não é impossível, né? Então uma das coisas que faz com que a gente se afaste de Deus é a gente fechar o nosso coração, fazê-lo ficar duro a ponto de impedirmos que a mensagem, que a palavra de Deus penetre nele, né? Outra coisa que pode também estar fazendo nos afastar de Deus é a descrença, né? A gente, mesmo que a gente viva uma vida com Deus, mesmo que a gente tenha relacionamentos com Deus, chega algum tempo na nossa vida, por conta da dureza do nosso coração, porque a gente fechou o nosso coração para a mensagem, por N motivos, a gente acaba desacreditando naquilo que uma vez nós não tínhamos dúvida nenhuma, né? Nós acabamos desacreditando de algo que nós já proclamamos como verdade, nós já falamos disso, já pregamos sobre isso, e por conta da dureza do nosso coração a gente vai deixando de crer naquilo que uma vez foi verdade para nós, né? E o resultado disso, queridos, é o engano do pecado. Então quando a gente endurece o nosso coração, quando a gente tem um coração descrente, a gente começa a voltar para raízes que nós saímos, né? De raízes, de coisas que nós fazíamos antes. Então, o que nós fazíamos antes de conhecer Jesus? Nós fazíamos pecados, nós cometíamos torpezas, nós fazíamos coisas erradas e viemos por um coração, porque a palavra de Deus alcançou a nossa vida. O nosso coração ficou sendo um coração maleável. Deus pôde trabalhar no nosso coração com ensinamentos, colocando fé, nos dando disciplina, nos dando orientação, nos dando uma vivência com o Espírito Santo. Então a gente foi tendo momentos com Deus onde o nosso coração pôde ser maleável, onde nós começamos a ver coisas erradas em nós e nós desejamos mudanças, né? E a gente começou a crer, a gente começou a viver, a gente começou a desfrutar de coisas, de bênçãos da parte do Senhor, coisas incríveis inclusive, tantos livramentos, tantas curas, tantas transformações e o presente maravilhoso que foi a salvação que Deus nos concedeu. Mas quando a gente endurece o nosso coração,
né? Quando a gente acaba descrendo naquilo que uma vez foi verdade, a gente começa a entrar no erro do pecado. Aí entra aquela questão de que a gente começa a pensar que o que era errado já não é tão errado assim, né? O que uma vez nós éramos convictos de que era pecado, né, já não é tão pecado assim, porque a gente começa a entrar no engano do pecado, a gente começa a viver coisas erradas pensando que são certas. E isso vai fazendo com que a gente se afaste do Senhor. E é por isso que as Escrituras Sagradas, no livro de Hebreus, ele diz, olha, se hoje se aplicar a nós, o hoje que as Escrituras Sagradas dizem, que é justamente isso, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, não endureçam o coração de vocês, né? O hoje se aplica a cada um de nós. O hoje, eu botei entre aspas no meu papelzinho, é o dia onde nós vamos ouvir a voz de Deus. O dia onde a gente vai ter uma visitação de Deus a ponto de nos confrontar daquilo que nós estamos vivendo e de uma oportunidade que Deus vai nos dar de nós nos arrependermos e voltarmos para Ele. Então por isso que a Bíblia diz, olha, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Quantos de nós somos teimosos, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o chamado de Deus para nós voltarmos para casa, voltarmos para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados. Está nítido para nós que o que estamos fazendo é errado, mas nós ainda desejamos cometê-lo. E Deus está nos dando uma oportunidade hoje, Deus está falando conosco hoje, para que a gente volte, se arrependa, deixar de ser teimoso, voltar para a vivência com o Pai. E a Bíblia está dizendo justamente isso, hoje se aplica a nós, hoje é tempo de ouvir a voz de Deus. A gente tem tempo para tantas coisas, a gente tem tempo para assistir TV, a gente tem tempo de sair, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo de limpar a casa, ainda que seja um tempo bem corrido para tudo isso, mas a gente tem que ter tempo também para ouvir a voz de Deus. Não sei quando foi a última vez que você parou para você ouvir a voz de Deus, ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, ouvir um louvor, ler um livro, sabe? Ler as Escrituras Sagradas, não sei, sabe? E são essas coisas que fazem com que a gente ouve a voz de Deus, né? Quando a gente conversa também, a gente começa a ouvir a voz de Deus, né? Então, hoje é o tempo de parar um pouco e de ouvir a voz de Deus e deixar de ser teimoso, né? Hoje é um dia de deixar essa teimosia de lado, essa meninice que a gente tem às vezes de pirraça, né? E ouvimos o Pai falar conosco, que é Deus falando com a gente, voltar para casa, se arrepender e que vai estar tudo certo, vai ficar tudo bem, mas a gente, como teimosos que somos, a gente deixa prorrogando esse dia, prorrogando esse tempo e nos afundando cada vez mais no pecado, nos afundando mais nos erros que nós cometemos, né? Nos distanciando cada vez mais do Senhor, né? Então a gente precisa realmente deixar de ser teimosos e obedecer a voz do Senhor e voltar para a casa dele, né? E hoje é o dia também, querido, de voltarmos para Deus. Nesses dias que a gente tem vivido, na verdade a gente nunca soube o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que nos reserva amanhã, a gente não sabe o que nos reserva daqui a um minuto, a gente não sabe nada disso. Então não é inteligente a gente ficar prorrogando um tempo para voltar para Deus, não é inteligente a gente ficar no erro quando Deus está nos dando a oportunidade de voltar para o acerto. Não é inteligente a gente continuar com o coração duro quando Deus quer trabalhar no nosso coração, quando Deus quer colocar a mão no nosso coração, fazer com que o nosso coração seja maleável e ali Ele voltar a fazer com que voltemos a ter um coração de carne, um coração ensinável, um coração onde Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Sabe? Então, voltar para Deus é a forma mais inteligente que a gente possa ter. Independente do que vão falar, do que vão pensar, nós temos que pensar que Deus está nos dando hoje a oportunidade de ouvir a voz e, ouvindo a voz, deixarmos de ser teimosas e obedecê-lo, né? E aí entra um texto, né, que a palavra do Senhor está dizendo aqui nos versículos 13 e 14, né? Ele fala, olha, a gente precisa
nos animar uns aos outros para não sermos enganados pelo pecado. O pecado, ele tem uma forma, o pecado ele nos atrai de uma maneira que a gente é seduzido por ele. E ele não tem, aparentemente, logo a cara de mal, daquilo que pode nos prejudicar, daquilo que vai fazer com que a gente se arrependa depois, né? Todo pecado ele tem uma aparência boa, agradável, mas que tem frutos lá na frente que vai ser colhidos, né? Mas a Bíblia diz para nós nos animarmos uns aos outros, para nós não sermos enganados pelo pecado, né? Ou seja, muitos de nós estamos vivendo no engano, né? Por que é engano? Porque a gente está vivendo um pecado, estamos vivendo no pecado e estamos achando que não é pecado. Como eu disse no começo, às vezes nós estamos no pecado, uma vez que nós antes tínhamos uma ideia de que era errado e hoje já não é tão errado assim. É o engano do pecado, né? E a Bíblia também diz para a gente nos animar uns aos outros para que a gente não endureça o nosso coração. Então eu quero incentivar você, sabe? Abra o seu coração para Deus, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus falar com você hoje. E se hoje você que está ouvindo essa mensagem, ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, não seja teimoso, sabe? Se arrependa, volte para a casa do Pai, sabe? Talvez você está ouvindo essa mensagem e você nem teve nenhum tipo de relacionamento com Deus ainda. Eu quero propor para você, busque um relacionamento com Deus, sabe? Busque conhecer quem Ele é, porque Ele te ama. Deus ama você, Deus me ama, Deus ama cada um de nós. E tudo que Deus quer é que a gente não saia da presença dEle. Por que Ele quer que a gente não saia? Porque Ele sabe que a vida longe dEle é uma vida de dor e sofrimento. A vida longe dEle é uma vida sem esperança e sem expectativa nenhuma. Já uma vida com Deus, ainda que a gente possa viver coisas difíceis nessa terra, há uma esperança de que a gente ainda vai comer o melhor dessa terra. E além disso, há uma esperança, uma expectativa que nós temos de que nós vamos morar com Deus na eternidade, né? Ou seja, então a vida, para mim, para você, não acaba nessa terra, né? Tem um pós-vida, na verdade eu gosto de dizer que existe a vida verdadeira, né? Aonde nós vamos desfrutar da companhia real de Deus no céu, na expectativa de que nós seremos salvos para morar com Ele. Eu acredito nisso, eu acredito que Jesus está voltando e Ele está nos dando a oportunidade de hoje ouvirmos a voz dEle e nos dando a oportunidade de nos arrepender, sabe? Olha para a sua vida, faça uma autoanálise de como você está, de como você era quando você tinha uma vida melhor com Deus, sabe? E não se engane, não deixe que o engano do pecado te distancie daquele que verdadeiramente te ama, daquele que verdadeiramente te quer bem, que é Deus, que é Jesus, aquele que morreu na cruz por você, sabe? E Ele fez isso por amor. Você não pediu, você não encurralou Ele para fazê-lo, mas numa visão futurística, como Ele mesmo fala numa oração, Ele fala: Pai, eu oro por esses e por aqueles que ainda hão de crer em mim, sabe? Se nós cremos no Senhor hoje, é porque Ele orou por nós. E isso é amor. Então Ele decidiu morrer na cruz por todos nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para nos dar uma garantia de que nós possamos viver na eternidade com Ele. Então hoje é o dia da oportunidade de voltarmos para Deus. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Se arrependa dos seus maus caminhos, saia do engano do pecado, anime, busque alguém para andar com você, sabe? Busque alguém, lembre de alguém, sabe? Faça uma oração por ela, ore por ela, sabe? Deixa Deus trabalhar no seu coração para você ser feliz. Hoje, o hoje das Escrituras Sagradas é literalmente para hoje. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração, que você seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém.